Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Lorde Trovador, também conhecido como Gustavo Ribas, mano. Já faz um tempo que eu tô com esse negocinho parado aqui que eu tava começando a fazer justamente pro pessoal que tá querendo começar a aprender a fazer dublagem aí no seu home studio, na sua casa, no seu equipamento e não sabe por onde começar. Aqui é mais uma aula introdutória, algo simples e direto pra gente aprender o que a gente precisa antes de começar e também para tirar aquela ideia errada que muitas vezes a gente tem do que é necessário ou não pra gente estar realizando essas dublagens, beleza? Isso vale tanto para fandub, tanto o lado profissional. Então, se você quiser trabalhar com isso, você pode usar essas mesmas dicas para o seu trampo, beleza? Então vamos começar. Olha que transição bonita, mano. O conteúdo ele não tá todo feito, então eu vou trabalhar com vocês aqui tudo o que eu fiz até agora, tá? E aí mais pra frente, se vocês se interessarem, a gente pode prosseguir, certo? Então vamos lá. Primeira parte, Home Studio, definição, o que é acústica e equipamento. Vamos lá? Então eu peguei aqui algumas imagens interessantes do que a gente pode ver o que é um home studio. Então a gente tem aqui um estúdio todo bonito, nós temos 2 monitores, monitor de áudio, tem aqui o piano digital, tem tudo. Aqui nós temos um setup mais simples, que tem um mais complexo, que tem uma garaginha, mano. E aqui tem uma gambiarreira miserável, que normalmente é o que a gente tem no começo. Então, é pra você entender que o que você precisa é o que você tem no momento. Você não vai esperar um mundo de coisas pra você falar assim, não, agora eu posso realmente começar. Você tem que começar com o que você tem. Se você não tem um microfone, grava com celular. Se você não tem um celular, grava com microfone de lata. Dá os seus pulos. Arruma um emprego. Meu, você tem como ganhar dinheiro na internet. Sabe? Então não tem desculpa. O que você precisa é o que você tem à sua disposição agora. Certo? Continuando. Home Studio é um estúdio de gravação montado em casa, projetado para a produção de áudio ou vídeo com qualidade profissional. Ele pode ser usado para gravação de voz, música, podcasts, dublagem, locução e outros tipos de produção sonora e audiovisuais. O Home Studio serve para o seu propósito, então o Home Studio ele não serve apenas para música, ele não serve apenas para podcast, nem locução, ele serve para tudo aquilo que você precisar. Então pode ser um cantinho separado da sua casa, pode ser o seu quarto, sabe? Não importa. O que importa é que ele é você tem que entender que ele é feito para atender a sua necessidade no momento. Prosseguindo, cara, isso aqui, sabe, gambiarra, a gente aceita. A gente só não aceita a derrota. Aqui tem muito do que a gente vai encontrar nos nossos lares, né, mano? Vai ser coisas improvisadas, mas no começo é assim mesmo. A partir do momento que você conseguir ganhar dinheiro com o seu hobby, aí você pode ir implementando, complementando, comprando coisas, evoluindo, sabe? Só que todo mundo começa de algum lugar. Você só não pode usar a sua situação atual como desculpa. E eu sei que parece uma parada meio de coach, né? Mas veja, o Home Studio pode variar de algo simples, apenas com um microfone e um software de edição, até setups mais avançados, com múltiplos equipamentos e tratamento acústico refinado. Isso é outra coisa importante, é a questão da acústica, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Agora, como que eu começo com o meu home studio? A gente vai precisar de algumas coisas, e veja, é aquilo que eu disse no começo, aqui é o básico. Mas não necessariamente você vai começar com o básico. Então, primeiro é um computador que ele consiga rodar uma DAW, que é um software, uma Digital Audio Workstation, um microfone para você captar sua voz, uma interface que faz a ligação entre o microfone e o computador e um fone de ouvido para você ouvir o que você está fazendo. Claro que na situação mais simples de todas você precisa de um celular, sabe? Se você tem um celular você consegue fazer muita coisa ainda. E ainda mais quando a gente fala de questão de treinar, você aprimorar suas habilidades. Existe um mundo todo de preparação até você chegar no profissional. Então, não se apegue a isso, entendeu? Então, o que a gente vai olhar para a gente escolher o nosso computador, o nosso microfone e nossa interface de áudio? O fone de ouvido, eu acredito que até vai dar para ver mais para frente,
Ele é um plus para quem tá começando, sabe? Qualquer fone que você tem aí, que você ganhou no seu celular, que veio junto com algum equipamento, ele vai te servir muito bem. Agora vamos lá. O que eu vou olhar para escolher um computador? Primeiro, sistema operacional. Se vai ser um Windows ou se vai ser um Mac, se vai ser um Linux, eu preciso analisar isso tudo muito bem para ver se ele vai atender a minha necessidade. Por exemplo, o Mac ele é um sistema fechado, mas ele é um sistema muito eficiente, ele funciona muito bem. Questão do Windows, ele é aberto, você tem muito mais acessibilidade ao famoso One Piece, né? Então, você precisa ir pesando assim as suas escolhas para saber o que vai te permitir trabalhar mais, melhor e ter mais flexibilidade. Se você é mais profissional, o ideal é você ir para o padrão da indústria, né? Então, se você tem dinheiro para comprar software, dinheiro para comprar plugin, vai de Mac. É melhor, é mais tranquilo quando você fala de estabilidade de sistema. O Windows, ele é o padrão, não da indústria, mas do planeta, né? Então todo mundo tem muito mais softwares daquele jeitão que você sabe. E, cara, vai do seu orçamento atual e também, tipo, da sua flexibilidade para tipos de arquivo. Cara, muda muito a sua rotina de gravação de um sistema para o outro. E isso eu digo por experiência própria, porque eu trabalho com os dois. Então, com alguns plugins que eu já tenho comprado, é muito mais simples e rápido com o software comprado eu trabalhar no Mac. Mas, no entanto, todavia, quando eu preciso de outros softwares, outras coisas, preciso de mais flexibilidade na minha hora de trabalhar, aí o Windows ele me serve muito mais. Questão do processamento, o processador obviamente vai ser uma das partes mais importantes, porque é onde o áudio é processado, né? Então, o input lag, que é aquela demora entre você falar e você ouvir a sua voz no software, é culpa do seu processador. Memória RAM ajuda bastante com projetos grandes e também com a quantidade de track, plugin que você vai usar. Armazenamento, porque você precisa ter onde guardar, e é basicamente isso que você vai precisar saber para você escolher o seu computador. Microfone, a conexão é muito importante, porque nós temos a conexão XRL e nós temos a conexão USB. Se você tem um microfone USB, você não precisa de interface de áudio, porque ele já tem uma no próprio microfone. Outra coisa muito importante, se o microfone é dinâmico ou condensador. Veja que o condensador ele é muito mais sensível a ruídos externos, só que ele também capta muito mais detalhes da sua voz. O dinâmico, por outro lado, ele rejeita muito mais os sons externos e não que ele seja ruim para dublagem, mas ele tem uma sonoridade um pouco mais fechada, mais abafada, justamente porque ele tende a ignorar muitos sons externos. Mas é questão de gosto e uma mixagem ali, uma mixagem aqui, você resolve qualquer coisa. Padrão polar também muito importante, se o microfone ele é cardioide, se ele é omnidirecional. O que isso quer dizer, você vai me perguntar? Um microfone cardioide ele vai captar a frente do microfone. E um omnidirecional ele vai captar a frente e atrás e dos lados. Então, para efeitos de comparação, se você quer trabalhar bastante com áudio de ambiente, você vai fazer algum efeito sonoro, você vai gostar de um microfone omnidirecional para capturar a ambiência, porque ele vai captar tudo que está acontecendo ao redor do microfone. Agora, se você está falando de vocal, você quer um microfone cardioide, porque ele vai estar captando a frente e vai rejeitar os lados e atrás. A resposta de frequência do microfone também é muito importante. Tem microfones que eles vão até 15.000 Hz, então eles não têm tantos detalhes, eles não têm um agudo tão brilhante quanto a gente costuma ouvir. O self-noise, que é o ruído próprio do microfone, também é muito importante você saber. Isso tem tanto no microfone quanto na interface de áudio, que é a quantidade de ruído que o microfone ele produz por ele mesmo. Só dele estar ligado, ele vai produzir aquele ruído, e não é um som do ambiente, é um som do próprio microfone. Então você precisa prestar bastante atenção, porque se o microfone ele tiver um ruído próprio muito alto, você vai ter problemas na hora de você mixar seu áudio, porque às vezes ele vai estar lá um ruído muito grande, você vai falar uma coisa sussurrada, você precisa aumentar um pouco mais, aí o áudio ele vai ficar bem mais
granulado, né? Com muito mais ruído. Interface de áudio também é uma coisa muito importante pra gente saber, porque tem vários preços. Eu até montei uma tabela assim pra ajudar a escolher algumas coisas, só que como eu só tenho do computador, eu vou deixar pra mostrar em um outro vídeo pra vocês. Mas a interface de áudio é muito importante, porque ela é o elo de contato entre o computador e o seu microfone, se ele for um microfone XRL. E o XRL normalmente ele tem uma qualidade um pouco maior, né? Então, o que você vai procurar numa interface de áudio? Saber qual que é o pré-amplificador, se ele tem muito self-noise, se é aquele ruído próprio, as entradas e saídas dessa interface de áudio, porque acredite se quiser, tem interface de áudio que ela não tem entrada e saída XRL. É um absurdo isso. Pois é. A conexão, se essa é importante, porque tem interface que ela foi feita só para um Mac mais antigo, e ela tem uma conexão Thunderbolt, não é USB. Então você precisa prestar atenção também se é USB-A ou se é USB-C. Resolução e amostragem, que a qualidade é quanto detalhe, quantos samples essa interface ela consegue pegar de detalhes da sua voz. Isso é importante para quê? Se você trabalha com muitos efeitos em cima da sua voz, você precisa ter uma resolução desse áudio muito maior do que o normal. Aí a gente vê microfones que gravam em 92 kHz, 192, um absurdo, mas é justamente para isso. A interface de áudio para o microfone ela precisa ter phantom power, senão o microfone ele não vai funcionar. Isso eu falo o microfone condensador. O dinâmico ele não usa phantom power. Inclusive você tem que tomar muito cuidado para você não colocar um microfone dinâmico numa entrada phantom power, porque pode acabar danificando o seu aparelho. E obviamente o preço. Nós temos muitas faixas de preço para a interface de áudio. Você encontra desde 300 até 3.200 reais. E tudo isso você vai olhar para onde você está agora na sua carreira de áudio ou no seu hobby. Se você está começando, você não precisa de um equipamento de última geração. Você pode ter, vai te ajudar, mas é a mesma coisa que você dá uma Ferrari para alguém que não sabe dirigir. Por mais que tenha muita potência, a pessoa vai se atropelar e sinceramente, é melhor que ela descubra se essa é a vocação dela, se é uma coisa que ela se vê profissionalmente fazendo no futuro. E é um conjunto, né? Provavelmente você já tem seu computador e talvez você já tenha um microfone. Se você não tem nenhum dos dois, você pode fazer pelo celular. É mais difícil, é mais complicado, envolve mais etapas, só que é aquela coisa, é você começar. Todo o seu potencial, ele tá ligado diretamente à sua capacidade de iniciar alguma tarefa. Então, se você já colocou na sua mente que você não vai conseguir, você nem tentar você vai. Então, usa o que você já tem, não coloca desculpas, obstáculos para você começar a dublar. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Do fone de ouvido, nós temos dois tipos, o aberto e o fechado. O aberto ele é melhor porque... Não, veja, ele é melhor para você mixar, ou seja, na hora de você estar editando o áudio, porque ele pega um pouco da ambiência de fora, você não fica muito fechado assim na hora de você mixar, que dá uma ideia de espacialidade melhor na hora de você mixar. O fechado, ele é melhor para você gravar, porque ele não vai deixar vazar áudio do seu fone de ouvido para o microfone. Resposta de frequência também, quanto maior, melhor, porque você vai ter uma ideia melhor de todo o espectro de frequência na hora de você editar. O cabo, é bom você saber se ele é longo, se ele é protegido, né? Aqueles cabos trançados. E também o conforto. Eu recentemente comprei o ATH M20X. É um fone de ouvido tipo fechado, com a resposta de frequência muito boa, só que eu sinto que ele aperta muito minha cabeça. Então ele é um pouco desconfortável, mas por conta das outras características dele, acaba meio que compensando. Mas é muito importante você ter um fone de ouvido confortável. Aqui eu vou dar algumas informaçõezinhas. Mas é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado alguém de alguma forma. Eu pretendo depois colocar um vídeo de como é o meu processo de gravação de dublagem. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê por aí.